E com os jogos que tivemos nesse domingo, válidos pela 7ª rodada do Brasileirão, bora conferir como ficou a tabela de classificação do Brasileirão. Mas antes peço a você que coloque nos comentários para qual time você torce, que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Na primeira colocação temos a equipe do Palmeiras, que venceu o Vasco mais uma vez fora de casa e agora soma 16 pontos em 7 partidas, são as 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados, 3 gols sofridos, 5 gols de saldo. Na segunda colocação temos o Flamengo, que acabou sendo derrotado praticamente no último lance para o Cruzeiro e agora soma 14 pontos, aqui em 7 partidas, são em 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 16 gols marcados, 4 gols sofridos, 12 gols de saldo. Na terceira colocação temos o Bragantino, que ainda vai jogar na rodada, então pode chegar também a 16 pontos e está aí com 13 pontos em 6 partidas, são 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, 3 gols de saldo. Na quarta colocação temos a equipe do Cruzeiro, que venceu o Flamengo e agora aparece aqui no G4 com 13 pontos em 7 partidas, são aí 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, 2 gols de saldo. Na quinta colocação temos o Fluminense com 13 pontos em 7 partidas, são aí 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 1 gol de saldo. Na sexta colocação temos o Bahia com 12 pontos em 7 partidas, são aí 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 7 gols marcados, 7 gols sofridos, 0 de saldo. Na sétima colocação temos o Ceará com 11 pontos em 7 partidas, são aí 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, 2 gols de saldo. Na oitava colocação, o Corinthians com 10 pontos em 7 partidas, são aí 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados, 12 gols sofridos, menos 2 de saldo. Na nona colocação, o Internacional com 9 pontos em 7 partidas, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados, 8 gols sofridos, 2 gols de saldo. Na décima colocação, o São Paulo com 9 pontos em 7 partidas, 1 vitória, 6 empates, 0 derrota, 6 gols marcados, 5 gols sofridos, 1 gol de saldo. Na 11ª colocação temos a equipe do Botafogo com 8 pontos em 7 partidas, tem 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados, 5 gols sofridos, 1 gol de saldo. Na 12ª colocação aparece a equipe do Grêmio, que venceu o Santos e agora soma 8 pontos em 7 partidas, tem aí 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados, 11 gols sofridos, menos 5 gols de saldo. Na 13ª colocação, o Vasco da Gama com 7 pontos em 7 partidas, tem aí 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, menos 3 gols de saldo. Na 14ª colocação, o Juventude, que ainda vai jogar na rodada e soma aí 7 pontos em 6 partidas, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados, 14 gols sofridos, menos 7 gols de saldo. Na 15ª colocação, o Mirassol, que também é outra equipe que vai jogar na rodada, soma aí 7 pontos em 6 partidas, 1 vitória, 4 empates, 1 derrota, 11 gols marcados, 9 gols sofridos, 2 gols de saldo. Na 16ª colocação, o Fortaleza com 7 pontos em 7 partidas, 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 0 de saldo. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Atlético Mineiro na 17ª colocação, mas vale lembrar que o Atlético Mineiro ainda joga nessa rodada 7, então aparece com 6 pontos em 6 partidas, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, menos 2 gols de saldo. Na 18ª colocação, a equipe do Vitória com 6 pontos em 7 partidas, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, menos 3 gols de saldo. Na 19ª e penúltima colocação, o Santos com 4 pontos em 7 partidas, 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, menos 3 gols de saldo. E na 20ª e última colocação, o Sport Recife com apenas 2 pontos em 7 partidas, está aí zerado, não tem nenhuma vitória, 2 empates, 5 derrotas, 4 gols marcados, 10 gols sofridos, menos 6 gols de saldo. E já que vimos a tabela de classificação do Brasileirão, bora conferir os jogos que tivemos válidos por essa 7ª rodada, aonde no domingo às 4 horas da tarde tivemos na Arena do Grêmio a vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Santos, o gol do Grêmio aí sendo marcado pelo Cristiano
Christian Oliveira. Também às 4 horas, no Mané Garrincha, tivemos a vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama por 1-0, gol do Palmeiras sendo marcado por Vitor Roque. Já às 6h30, tivemos no Mineirão a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2-1, os gols do Cruzeiro sendo marcados por Caio Jorge e Gabigol, e já pelo Flamengo, Arrascaeta. Já no jogo aí na sexta-feira, tivemos o empate em 0-0 entre São Paulo e Fortaleza no Morumbi. Já nos jogos de sábado, às 6h30 no Castelão, tivemos o Ceará vencendo Vitória por 1-0, o gol do Ceará sendo marcado por Marlon. Também às 6h30 na Neoquímica Arena, tivemos a vitória do Corinthians por 4-2 sobre o Internacional, os gols do Corinthians sendo marcados por Yuri Alberto 3 vezes, Igor Coronado fechando o placar, e já pelo Inter descontando aí Brian Aguirre e Thiago Maia. Também às 6h30 no Maracanã, tivemos a vitória do Fluminense por 2-1 sobre o Sport, o gol do Fluminense sendo marcado por Kevin Serna e Everaldo, e já pelo Sport, Pablo. Às 9 horas da noite de sábado, tivemos a vitória do Bahia por 1-0 sobre o Botafogo, o gol do Bahia sendo marcado por Cauli. Vale lembrar que ainda teremos pela 7ª rodada, nessa segunda-feira, o confronto aí entre Bragantino e Mirassol às 7 horas na Bia Bichedi, e já às 8 horas da noite, fechando a rodada 7, teremos no Alfredo Jaconi, Juventude e Atlético Mineiro. Então é isso, assim ficou a tabela do Brasileirão após os jogos que tivemos nesse domingo, e eu quero saber de vocês, o seu time venceu, perdeu, empatou, ainda vai jogar na rodada e em qual colocação está no campeonato após os jogos que tivemos nesse domingo? Já coloca nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada dos nossos conteúdos.